privilégio estar fazendo o trabalho, ter a condição de fazer o trabalho que o Senhor nos tem despertado para fazer. Nossa escola funciona há 31 anos, como eu estava dizendo, é um trabalho feito voluntariamente, é gratuito. Trabalhamos na Granja Portugal muitos anos, trabalhamos na terceira etapa do Conjunto Ceará muitos anos, na verdade 16 anos, já vamos fazer 4 anos na quarta etapa, e o nosso trabalho é um trabalho voluntário. O nosso interesse é ajudar principalmente os novos irmãos, os novos ministros, aqueles que têm compromisso com a obra de Deus e têm prazer em aprender. Sabemos que é muito bom saber fazendo, receber a graça para fazer e ter consciência da importância da obra de Deus. É muito bom servir ao Senhor Jesus. É muito bom, meus amados irmãos. É maravilhoso estar na presença de Deus e é maravilhoso saber que a gente pode contribuir com quem está chegando, com quem está começando, contribuir de uma forma que seja razoável para os irmãos, para que eles sintam segurança em nos ouvir, para que eles tenham segurança em aprender conosco. É maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, e o nosso trabalho é este. Não é que eu seja incansável, é que eu evito cansar. Não é que eu seja incansável, não. A gente cansa, mas a gente não entrega os pontos, usando aqui o linguajar de cearense. Então, nós trabalhamos para a glória do Senhor e para benefício dos irmãos. Eu louvo ao Senhor pelos meus irmãos, irmãos que me ajudam, irmãos que oram por nós, irmãos que estão sempre conosco, porque vale a pena. Vale a pena. É muito bom servir ao Senhor. O nosso tema hoje, meus irmãos, a união nociva. Programa Toca o Clarim, edição 980, ano 18. O tema, a união nociva. A gente escuta muito falar sobre a união faz a força, tal. É muito bom, unido. O Salmo está lá maravilhosamente bem exposto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que maravilha, como é bom. O Senhor Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que maravilha é estar unido a Cristo, unido à sua igreja. Como é bom viver a união, viver unido, estar unido. Mas a união nociva existe, é uma realidade. E nós vamos aprender juntos. A leitura, primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Aqui nós aprendemos, meus amados irmãos, que é provável, é possível alguém se juntar com boa intenção e mesmo assim ainda ser reprovado. É o caso. Então, vamos ler e vamos orar e aprender juntos. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 22, 1. E estiveram quietos 3 anos, isso aqui é um contexto, né? O capítulo 21 está falando de agressões, aqui está voltando ao normal. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então, perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel: irei, serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te,
consulta hoje a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens. E disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Porém, Josafá disse: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E Josafá disse: não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Canaã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua presença, lemos a tua palavra e pedimos a tua direção e proteção. Abençoa os meus irmãos, abençoa, meu Senhor, toda a audiência do programa, pela emissora, todos os que estão conosco online, abençoa, Senhor, irmãos, abençoa, meu Senhor, a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema, para variar, os temas do irmão Freire, do pastor Freire, são os temas complicados. Alguém já fez hora comigo muitas vezes. Eu tinha um programa que o título do programa era Espada Nua. E tinha um sujeito que eu gosto muito dele, e ele gosta de mim também, que eu sei que a gente se dá bem há muitos anos. E ele dizia: rapaz, tinha que ser você mesmo. Então, um programa com este nome, Espada Nua. Mas é porque era a palavra de Deus e assim, sem mistura. Então, meus irmãos, nós aprendemos juntos. Tem pessoas que misturam bastante. Envolve a espada, veste a espada, enrola a espada e fica liberando uma coisinha aqui, um pinguinho ali, mas eu não tenho nada meu, então só uso a espada. E vai a palavra de Deus. O rei de Israel, o rei Acabe, tinha muita vontade de dominar, de ter um crescimento que o tornasse como uma autoridade mais sólida ainda. Ele foi um homem de boa condição, ele reinou 22 anos, ele teve uma boa condição, apesar da sua impiedade, da sua mulher maligna. Mas ele, mesmo assim, queria mais. E na região que hoje Israel ocupa, chamada de as colinas de Golã, ali, naquelas montanhas, ali era a antiga Ramote de Gileade. Fazia parte daquela área estratégica para Israel hoje.
E os sírios tomaram aquilo ali, é tanto que ainda está em disputa hoje. Mas os sírios tomaram aquilo ali porque foi uma coisa muito comum. Era muito comum as guerras, era um constante vai e vem. Eles faziam guerra, conquistavam aquela área, passava um período, perdia força, perdia aquela área. Era assim, foi assim, e já faz mais de 3.000 anos. Resultado, o rei de Israel entendeu que aquela área estratégica, que por direito era de Israel, deveria ser reconquistada. E já estava com 3 anos sem morrer gente, 3 anos sem derramar sangue, 3 anos sem guerra, e ele reúne as suas autoridades. E aqui, nesta leitura que fizemos, e nós vamos refazer para você ter melhor aproveitamento, diz que faziam 3 anos que eles estavam quietos, 1 Reis 22:1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Israel e Síria. Porém, no 3º ano, ainda antes dentro deste período, o rei Josafá, rei de Judá, foi fazer uma visita de cortesia ao rei de Israel. Exatamente no período que o rei de Israel tinha lançado um propósito, tinha revelado o seu propósito para as suas autoridades, seus militares, de fazer guerra e retomar aquela área que hoje são as colinas do Golã. E o que acontece é que, com a visita do rei Josafá, ele se encorajou e disse para o rei Josafá, no versículo 3 aqui, era ele falando com suas autoridades. Ele disse aos seus servos: nós sabemos, vocês sabem que aquilo ali nos pertence, aquilo ali é nosso, e nós estamos quietos aqui, sem retomar aquela área, está lá no poder do rei da Síria, então vamos à guerra. Quando Josafá chega para fazer a sua visita de cortesia, o rei de Israel comunica a Josafá e o envolve na guerra. Josafá, eu estou com o propósito de retomar aquela área e tal. Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E o Josafá, que era um rei fiel, um rei decente, um rei temente, deveria ter consultado a vontade de Deus. Josafá não consultou o Senhor. Josafá respondeu prontamente: irei sim, e serei como tu. Eu serei, o meu interesse nesta vitória é igual ao teu interesse. Eu serei como tu, o meu povo será como o teu povo, e os meus cavalos serão como os teus cavalos. Ou seja, eu vou entrar com tudo nesta guerra. Mas parece que caiu a ficha. Não, mas eu sou servo de Deus. Eu devo buscar a orientação do Senhor. Aí fala com o Acabe: vem cá, mas vamos consultar a palavra do Senhor. Vamos consultar o Senhor. Aí o Acabe, que tinha um clero pessoal, uma estrutura toda criada por eles. O Josafá estava falando em consultar a palavra do Senhor. E o Acabe juntou quase 400 profetas. Tudo que é ruim prospera muito. Hoje em dia tem essa profetada maldita em tudo que é lugar. O Brasil, não sei quantos malditos bispos e profetas e apóstolos tem no Brasil, mas tem deles que pegam um helicóptero, vai abençoar e ungir cidades. Eles jogam pétalas e azeite por cima do Rio de Janeiro. Teve um que tem uns 30 anos, que o palhaço fez isso, e eu já era trabalhoso, e o infeliz foi ungir o Rio de Janeiro. E ungiu o Rio de Janeiro, tal, ficou, aí saiu nas revistas, tinha uma revistinha sem vergonha, que dizia que era evangélica,
que saía tudo que não prestava. E eu, muito crítico, ia dizer a eles, é bom porque ungiram todos os cabarés, ungiram todas as bocas de fumo, ungiram tudo que foi de centro de macumba, toda a desgraça que tem no Rio de Janeiro, foi tudo ungido. Porque ele ungiu o Rio, ungiu o morro, que é uma tremenda palhaçada. Mas o mundo está lotado desses nojentos, desses imundos, e lá o Acabe tinha quase 400. O Acabe tinha quase 400. Olha o versículo 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens. 370, 390, quase 400 homens para consultá-los. E ele agora disse, eu irei a Ramote, serei bem-sucedido nesta guerra. E os profetas comiam da mesa dele. Eram todos falsos igual ele. Não serviam para coisa nenhuma, a não ser para mentir. Aí encorajaram o rei e disseram, olha, vai que é tua, Acabe. Vai que o Senhor ainda envolve Deus. Esses mentirosos, perversos, eles envolvem. Tem uns que é Jesus Cristo é o Senhor. Aí vai mentir, enganar o Brasil inteiro. Estes filhos do diabo nunca tiveram temor. Então, o que eles fizeram? Foram enganar o Acabe, porque eles tinham benefício, vivia comendo mole. Então disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Entregará Ramote, a região, a área excelente, muito boa para o cultivo de vinhedos, muito boa para a criação de bovinos e ovinos, muito boa, uma região especial. Resultado, meus amados irmãos, o rei ficou todo empolgado, mas o Josafá ficou na dele, achou que aquela oferta era grande demais, aquela bênção era grande demais, aquela união era muito grande, tá? Todo mundo. Aí o Josafá disse, vem cá, meu rei, não tem nenhum daqueles profetas do Senhor, aqueles que não têm o hábito de mentir, em outras palavras, né, irmãos? Não tem, não. Nenhum daqueles profetas. A Jezabel tinha procurado como agulha no palheiro e tinha matado a maioria deles. Aí o Acabe lembrou-se, disse, ainda tem um. Ainda escapou, nós deixamos um aqui, mas ele é terrível. Tem um aqui, tem. Existe um. É o Micaías, filho de Inlá. Mas ele não vai com a minha cara. Eu aborreço ele, eu odeio, para ser franco. Porque ele nunca profetizou coisa boa para mim. Mas como é que um profeta de Deus, um fiel adorador do Senhor, um discípulo do reino de Deus, como é que um profeta obediente a Deus vai encorajar um ímpio? Aí o rei Josafá aliviou. Não fale assim, o rei, vamos consultá-lo. E ele mandou um oficial. Chamou um oficial e disse, olha, vai buscar esse profeta, traz ele depressa aqui. E ficaram os dois lá conversando, assentados, cada um no seu trono, paramentados, bem vestidos, lá com as vestes reais. E o homem que foi chamar o profeta, enquanto isto, a profecia comia de esmola lá onde eles estavam. E à entrada da porta de Samaria, todos os profetas profetizavam na sua presença. E um dizia uma coisa, outro dizia outra, mas tudo combinando. Vai que é tua, tá no jeito, tá no ponto, a tua vitória está garantida. E teve um deles que ainda enfeitou a coisa. O Zedequias, filho de Kenaaná. Ele fez uns chifres de ferro, como se fosse
tremendo de um boi, imagina um zebu com chifre de ferro. E ele fez aquele par de chifres de ferro para mostrar que o rei ia vencer tudo. E disse: com estes ferirás os sírios até consumir. Ainda enfeitava, ainda fazia uma demonstração da sua profecia mentirosa. E todos os outros profetizavam, dizendo: vai que é tua, sobe, sobe que está contigo, a vitória está garantida. O versículo 12, eles diziam: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro, versículo 13, meus amados irmãos, o mensageiro chegou lá para falar com o profeta excluído e disse: olha, eu tenho aqui uma ordem do rei para levar você, ele está programando uma guerra lá em Ramote de Gileade, uma batalha lá para retomar a nossa propriedade, mas os profetas, eles estão profetizando coisas boas para o rei. Disseram ao rei que a vitória é garantida, então, por favor, leva a tua palavra também, fala encorajando o rei, leva a tua palavra de apoio ao rei, encoraja o rei, fala como um deles, fala o bem. Versículo 13, era o apelo daquela autoridade, aquele oficial encarregado de levar o Micaías. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que eu só falo o que ele me disser. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo uma fase tão trágica que, hoje em dia, os verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo estão calados e os perversos estão na mídia. As igrejas que no Brasil todo mundo fala toda hora, na verdade são seitas diabólicas, imundas, criadas por bandidos que utilizam as escrituras para se esconder e esconder os seus propósitos. Os pregadores do evangelho do Filho de Deus nem têm dinheiro e nem têm honradez, honrarias, reconhecimento, não tem exército, não tem ninguém paparicando. Os pregadores do evangelho de Jesus muitas vezes não são nem conhecidos. Eu louvo ao meu Deus porque eu não tenho nada, mas também não me rendo a ninguém, não cedo 1 milímetro, eu não mudo 1 milímetro. A verdade não pode ser confundida com a mentira. A união do Acabe do Josafá, porque o Acabe já não prestava para nada, qualquer coisa era vantagem. Mas a união de Josafá, um rei decente, temente, aquele perverso, dominado pela mulher e pela mentira, era uma união nociva. Mas ela era uma união tão nociva que Deus preparou outro profeta, dos poucos que haviam restado. Deus preparou outro profeta para, quando ele voltasse, dar uma esfrega nele, literalmente. O profeta de Deus ficou esperando a vinda do Acabe, aliás, do Josafá. E este profeta, meus queridos irmãos, foi ao encontro do rei e reprovou o rei pela sua atitude. Está no capítulo 19 de 2 Crônicas, versículos 1, 2 e 3. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Está aqui o versículo 1, 2 Crônica 19, 1. E Jeú, filho de Anani, o vidente, era assim que chamavam os profetas antigamente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor?
Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Coisas boas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. E o Josafá, o rei, que tinha poder de vida e morte, baixou a cabeça, se humilhou e foi se reconciliar com Deus e servir a Deus. Versículo 4 diz: habitou Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Beceba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. Ele abandonou e deixou para lá a união nociva, mas ele disse precipitadamente: eu vou com você, porque eu sou igual a você, meus servos são igual aos teus servos, os meus soldados igual aos teus soldados e os meus cavalos igual aos teus cavalos. Meus queridos irmãos, tem união que não vale a pena. Não se junte com o perverso, não se junte com os que fazem mal, não se junte com os inimigos da verdade de Deus. Não se juntem, não vos ajunteis com os perversos. Servi ao Senhor, segui ao Senhor, amai ao Senhor e prosperai. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, meu Senhor, estamos em tua presença, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa meus irmãos, toma em tuas santas mãos, Pai, os meus iguais, ajuda, Senhor, os teus filhos em todo lugar, nos dá graça, Senhor, para falar do teu amor, da tua palavra, nos dá discernimento, Senhor, nos ensina a andar na tua presença e frutificar o fruto digno do teu nome. Querido Senhor, abençoa e guarda os nossos ajudadores e recompensa com a bênção dos céus os teus fiéis. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta. Amanhã o programa é para ser dos obreiros na minha congregação, mas nós temos uma grande dificuldade em reunir os obreiros. Qualquer coisa eu faço só. Eu ajudo e às vezes faço só. Deus abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.